Fala galera, bom dia, tudo bem? E se eu falasse para você que dá sim para aumentar o faturamento da farmácia, que dá sim para aumentar o ticket médio e assim aumentar o seu lucro e fugir dos caçadores de orçamento e da concorrência desleal? Hã? E tudo isso ainda sem aumentar a sua estrutura. O que você falaria? Que eu fiquei louco? Mas não, gente, dá para fazer isso sim, e eu quero bater um papo com vocês. Eu vou começar a gravar uma série de vídeos agora, falando sobre ferramentas que, se aplicada corretamente na farmácia de manipulação, você consegue ter uma resposta de alta performance, né? E para começar essa série, eu não poderia deixar de falar do item mais importante na farmácia de manipulação. Se hoje eu, Neto, abrisse uma farmácia de manipulação, o meu primeiro colaborador seria o visitador. Então aqui, primeiro eu queria mostrar para vocês aqui o e-bookzinho, né? O guia da visitação médica, da implantação da visitação médica, um guia para aqueles que estão começando, aqueles que já se frustraram com a visitação médica. Tem um e-book que está no meu Instagram e no meu Facebook, então é só baixar lá, só entrar lá e baixar esse e-book também, beleza? E para começar a falar de visitação médica, eu quero recordar vocês do panorama, não esse agora, do panorama antigo, de 2016, setorial, que a Anfarmag soltou no mercado. Aquele panorama foi super legal porque ele trouxe alguns dados que a gente não conhecia de mercado. E entre eles ele apontou que 2/3 do mercado estavam estável ou estavam crescendo e 1/3 tinha perdido faturamento. Mas isso não é o ponto mais importante. O ponto mais importante é quando a gente pegou esse panorama para analisar o que as farmácias que cresceram, o que elas colocaram assim, eu cresci por quê? E o que as farmácias que não cresceram colocaram como o que faltou para eles crescerem, a gente chegou num consenso. As farmácias que cresceram porque fazem marketing, fazem propaganda médica. E as farmácias que não cresceram falaram que gostariam de fazer visitação médica para poder ter uma performance melhor. Aí eu fiquei intrigado com isso, fiquei pensando, falou, será que faz sentido isso mesmo, né? E aí no grupo de gestão, como vocês sabem, eu gerencio 2 grupos de gestão, né? Gestão para proprietários de farmácia de manipulação. Um deles no WhatsApp já está com a capacidade máxima já, 256 proprietários, e o outro no Telegram que vai bater 400 proprietários de farmácia ainda esse mês. E aí, pensando nisso, esse ano aqui eu fiz uma pesquisa dentro do grupo de gestão. E aí eu dividi eles por faixa de faturamento, né? Então tinha lá quem faturava até 100 mil, quem faturava até 200 mil, 300 mil, 400 mil, e tinha uma faixa que era acima de 500 mil reais. E foi muito bacana porque de 256 proprietários de farmácia de manipulação, se eu não me engano, tinha aproximadamente 7 ou 8 que faturavam acima de 500 mil que declararam ali no grupo. E quando eu perguntei o porquê que eles faturavam, eles responderam 3 coisas, que era, primeiro, gestão de pessoas, que é um outro item que a gente vai conversar mais para frente. Segundo, história, tempo de casa, então farmácias com mais de 10 anos. E falaram da visitação ao prescritor, né? E aí, quando a gente pegou de novo aquela galera que faturava a média de 100 mil, por que eles faturavam aquilo? Porque eles não cresciam, o que estava impedindo o crescimento deles? Gestão de pessoas, gestão de processos e a visitação. Eles não faziam visitação ao prescritor. E foi legal porque isso mostrou a importância da visitação dentro da farmácia de manipulação. E aí, quando a gente fala em implantar a visitação médica sem você ter uma estrutura grande, é que a gente... Vamos pensar que o sucesso ele é uma escada, né? E a gente tem que subir degrau por degrau. Então não adianta você que não faz visitação médica querer aplicar a visitação médica na sua farmácia já contratando propagandista da indústria farmacêutica e dando carro, telefone para ele. Não adianta, não é assim que funciona, tá? O primeiro passo é você se ambientar com esse departamento, é você começar a estruturar esse departamento. E como que você começa a estruturar esse departamento? Talvez sendo você mesmo o seu primeiro visitador. E aí, para você ser o seu primeiro visitador, o que você vai precisar? Você vai precisar de pequenos ajustes na sua agenda, porque se você não tem uma agenda, se você não tem um checklist das coisas que você faz na semana,
talvez isso complique um pouco, né, a situação. Então você precisa fazer pequenos ajustes aí para que você ganhe um tempo livre. E esse tempo livre, o que você vai fazer? Você vai pegar no seu sistema, pode ser no Fórmula Certa, pode ser no Prisma 5, pode ser no Medicator, quais são os médicos que mais prescrevem para você e quais são os ativos que você mais vende. E você vai confrontar essa informação para conseguir chegar aí em pelo menos um top 10, um top 20. São 20 prescritores que mandam fórmulas para a sua farmácia, ou se não, 10 prescritores que mandam fórmula para a sua farmácia. E aí você mesmo pode ser com lâmina do fornecedor, você pode ter uma consultoria igual da Consulfarma e ter os trabalhos, ou você mesmo pode fazer o seu trabalho. Você mesmo vai tirar um dia da semana para visitar alguns desses prescritores e apresentar o seu trabalho, apresentar o que é a sua farmácia, qual é o significado da sua empresa e o que você faz. E por que eu peço para que você comece? Por quê? Porque assim, toda ação gera um resultado e todo resultado leva uma motivação de fazer uma nova ação. Então, se você começar esse trabalho, automaticamente você vai começar a ver os resultados aparecendo, mesmo que aos poucos. Por quê? Porque a visitação médica ela é relacionamento. Então, ela demora tempo para emplacar, né? Se você me perguntar quanto tempo demora, você pode colocar aí na oficina de gestão desse ano, eu vi uma aula que tinha uma dermatologista e uma farmacêutica e o consultor falando sobre a propaganda médica e falando sobre essa fidelidade. Só para vocês terem noção, a farmacêutica visitou a dermato durante um ano. Um ano. E durante um ano ela não mandou uma fórmula sequer para aquela farmácia. Só que depois de um ano, ela teve uma complicaçãozinha com um paciente e aí ela lembrou daquela farmacêutica que sempre ia ali e levava os materiais para ela e era mais ou menos um suporte científico, porque se a gente conseguir chegar nesse nível de ser um suporte científico para o médico, a gente ganhou ele e ele é fidelizado 100%. E aí quando ela teve essa complicação, ela pegou e falou assim, vou falar com aquela farmácia. E foi aí o primeiro contato deles real para ajudar aquela paciente, essa união entre farmacêutico e médico. E depois disso ela foi 100% fidelizada e nunca mais deixou de trabalhar com a farmácia. Então você pode colocar de 6 meses até uns 9 meses aí para começar a aparecer o fruto desse investimento. Só que quando aparecer o fruto desse investimento, você vai estar mais tranquilo. Por quê? Porque você vai aumentar o seu ticket médio, vai fugir dos caçadores de orçamento, vai fugir da concorrência desleal e fora isso ainda você vai aumentar a sua lucratividade, ou seja, trabalhar com a mesma estrutura e com fórmulas mais caras. Então, o primeiro vídeo eu queria falar sobre isso, sobre você mesmo ser esse visitador, você mesmo preparar o material, prepara uma amostra, vai a campo, perca esse medo, ok? Para que você consiga ter resultados sobre essa ação que você vai estar fazendo. E aí, depois disso, você vai começar a estruturar o departamento. Eu vou fazer uma série de vídeos, eu vou explicar bastante sobre a visitação médica para vocês. Hoje falei um pouquinho só da gente começar a fazer essa visita, depois eu venho estruturando um departamento, informando como que tem que ser o material para você visitar, né? Qual que é o material mais correto, eu vou gravar. Então assim, toda semana agora eu vou soltar um videozinho falando um pouquinho de visitação médica, beleza? Gente, não adianta, o sucesso ele exige mais, né? E quem quer crescer vai ter que pagar o preço desse crescimento. Então você vai ter que se organizar, vai ter que pensar macro, né? E entender que você vai conseguir sim ter os resultados que você espera desde que você coloque em ação. Porque tem poder quem age e tem mais poder quem age certo, como dizia nosso amigo Paulo Vieira. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo. Fui!